eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São reflexões de 5 minutos, 5 dias na semana, de segunda a sexta-feira, sempre um vídeo novo às 5h05 da tarde. E essa semana nós vamos falar sobre política, um tema muito aquecido que muitas vezes tem causado grande estranheza e dificuldade no entendimento, na condução da nossa vida do dia a dia. Na verdade, quando a gente fala de política, a gente fala sobre a vida do dia a dia, cotidiana. Ela é uma palavra que deriva, né, daquilo que é o termo grego de vida pública ou vida na cidade, aquilo que são as organizações do dia a dia, né? Como a gente se organiza como família, como a gente se organiza como bairro, como sociedade, como um todo. Então falar de política é algo extremamente importante e aquilo que a gente precisa entender. O lado ruim da política, que a coisa é boa, todos nós vivemos no público, não é isso? Quando a gente está reunido em cidade, a gente tem os representantes. Lá no início, quando tudo começou, era uma coisa muito mais interativa, as cidades eram menores, então havia uma discussão pública sobre temas do dia a dia, do cotidiano da cidade. Hoje a gente faz de forma diferente. Hoje a gente elege aqueles que vão tratar da coisa pública, aqueles que serão os administradores. Então, os agentes públicos, né, os políticos, governador, prefeito e deputados são aqueles escolhidos pelo povo para tratar da questão social, da questão da sociedade, da questão da organização pública de cada um de nós. E hoje eu quero falar com você que é um tema muito importante. Eu resolvi gravar essa série de vídeos. Essa noite eu tive um sonho e Deus me inquietou muito e eu acordei entendendo que era necessário a gente falar sobre isso, apesar de ser um tema bastante explosivo. Então eu quero começar lembrando que é o nosso tema do dia de hoje, dessa segunda-feira. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso está lá aqui no Salmo 33. Se você ler todo o Salmo 33, você vai começar a entender essa afirmativa do salmista quando ele está dizendo a respeito da adoração, da entrega, de tudo aquilo que a gente tem que colocar na presença do Senhor, né? Ele começa a falar da nossa dedicação, dos planos de Deus, daquilo que é... Olha só que coisa poderosa. No verso 10 diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz quem tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Então o salmista está dizendo a respeito de Deus trabalha para muitas vezes frustrar os nossos planos, né, as nossas expectativas, os nossos sonhos, nossos projetos, para que a gente possa se convergir ou se tornar a Deus, voltar-nos para Deus. E quando ele está falando de nação, talvez a gente está vivendo em dias, né, que a gente está falando muito sobre isso. Passamos o 7 de setembro, comemoração de 200 anos, polarização política, muita gente, se você não é disso, você é daquilo, se você está com esse, você está com aquele, uma grande confusão. A gente vai passar essa semana falando um pouco sobre isso, para trazer um pouquinho de luz naquilo que eu entendo, que eu quero compartilhar com você nesses dias. Não é nada técnico, não é nada profundo, é o meu coração para você que tem ouvido, que tem orientado através das Escrituras Sagradas. A nossa base é a Bíblia Sagrada. Então, qualquer discussão, nós vamos voltar sempre para a perspectiva bíblica daquilo que é a vontade de Deus para nós. Quando ele está dizendo aqui, feliz, bem-aventurado, né, a nação cujo Deus é o Senhor, ele está dizendo como são felizes aqueles que têm Deus como referência absoluta da sua vida. E aí, quando a gente fala de nação, talvez isso é distante demais do nosso dia a dia. A gente pensar em país, cidade, nós vivemos nossos problemas dentro de casa, criação dos filhos, dentro do nosso trabalho, a gente pensa, poxa, isso é muito distante da minha realidade e eu não posso mudar os rumos da minha nação, então eu tenho que pensar em mim mesmo. Bom, vamos parar por aqui e vamos pensar se o versículo fosse lido da seguinte forma: feliz aquele
cujo Deus é o Senhor. Então isso agora traz uma perspectiva a começar de mim. Ou seja, qual é a minha postura diante dos desafios que nós temos? Qual é a minha postura no público? Como é que eu vou viver a minha vida inserido em sociedade? O que eu quero da sociedade que eu estou inserido? Como eu vou exercer a autoridade? Como eu vou exercer a inteireza, a integridade dentro do ambiente da minha autoridade? Se você, como homem de família, mulher de família, trabalhador, empresário, empreendedor, como Deus se torna Senhor da minha vida e, portanto, daquilo que faço, daquilo que realizo, daquilo que opero. Ele está dizendo que feliz é aquele que tem Deus como referência da sua vida. Por isso que muitas vezes nós estamos colhendo coisas ruins, porque nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. E isso é um grande desafio, porque quando nós olhamos para Deus da minha vontade, esse Deus vem para muitas vezes frustrar as minhas expectativas, porque às vezes eu tenho projetos e sonhos que nada tem a ver com os sonhos e os projetos que Deus tem para mim. Ao primeiro momento a gente pode pensar, poxa, Deus podia fazer o que eu tenho desejo, e Deus diz, não, eu tenho coisas melhores, mais altas, mais excelentes para a sua vida. Você não precisa viver essa vida medíocre que você projetou para você mesmo. O que eu tenho para você supera em graça, em virtude, muito mais do que você é capaz de pensar e imaginar. Mas ao mesmo tempo, há coisas na minha vida que precisam ser deixadas para trás. E isso vale para as práticas do meu dia a dia, na minha identidade, na minha sexualidade, no meu convívio social, da maneira que eu lido com aquilo que é do próximo, com a minha generosidade, com a minha sensibilidade para sentir a dor do outro, compaixão, quando eu não apenas penso em mim mesmo. Isso é o reino de Deus. E talvez você está tentando olhar para o Brasil e não está entendendo ainda. Esse país, essa nação, se Jesus, se Deus for Senhor absoluto, ela vai ter mais equidade, justiça, honradez, honestidade, são valores de cidadão do reino. Então, todas as vezes que eu quero ser um agente de transformação aonde eu estou, eu preciso pensar a partir dos valores do reino e não dos valores que eu quero para mim mesmo, daquilo que eu penso a respeito de mim mesmo. Eu quero o que Deus tem para mim. E muitas vezes isso vai ser desconfortável, porque Deus vai dizer, não é assim que você deve agir. Abandona tais práticas, deixa tais práticas na sua vida. E assim, Deus será glorificado na minha vida, eu conhecerei mais do plano, do projeto dele e vou viver a vida que ele tem para mim. Ele diz, eu tenho planos de paz e de futuro melhor. Nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração de quem quer que seja o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, feliz é a pessoa, feliz é a família, feliz é a cidade, feliz é o estado, feliz é a pátria, feliz é o país, cujo Deus é o Senhor. Compartilhe esse texto, fala com mais gente, conta para todo mundo e a gente está muito alegre de compartilhar essa semana sobre essa temática. Que Deus abençoe.